conversar sobre brincar e muitas outras coisas que eu vim recebendo nos directs. Então eu acho que é relevante trazer essa questão. Toda vez, conforme eu vou lendo os directs, eu vou levantando as perguntas que estão mais frequentes para vir aqui conversar com vocês. E essa questão do brincar, assim, foi bem significante dessa vez. Então, assim, primeira coisa, gente, quando a gente pensa num brincar com nossas crianças, o brincar é um desafio muito grande com as nossas crianças. E quanto maior os déficits dessa criança, maior esse desafio com os pais. A gente sente muita frustração. Eu sei que eu recebo no direct o quanto todos nós sentimos frustrados por não conseguir brincar com nossas crianças. Quanto a gente passa por isso, assim, eu vejo que, assim, e ainda tem uma outra questão. Muitos de nós estamos no fenótipo ampliado, né? Muitos dos pais, eles são autistas ou eles estão no fenótipo ampliado do autismo, tem toda uma história da vivência da família. Então, a gente se frustra muito por não conseguir brincar. Então, a primeira coisa que eu digo para os pais. Quando a gente for brincar, a gente está querendo brincar, trazendo um desenvolvimento para nossa criança. Então, é muito importante a avaliação, saber aonde a nossa criança ela tem déficit. Essa avaliação ela vai mostrar o repertório. Por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente vê na internet umas brincadeiras e a gente quer aplicar com a nossa criança e todo mundo sai frustrado porque não consegue. Porque a criança ela não tem esse repertório base para que a gente possa fazer essas brincadeiras. Então vamos lá. Vamos lá olhar o caso do Aquiles, por exemplo. O Aquiles ele passou por uma nova avaliação. Ele sempre é avaliado de tempo em tempo, ele passou por uma nova avaliação e foi feito os programas dele, né? Foram feitos vários programas. Dentre esses programas, tem aqui separar objetos não idênticos, tem de ecoar, que é imitar, né, sons, o início das palavras, separar o padrão sequencial e aí vai. Tem várias questões aqui que foi desenvolvida nos programas terapêuticos dele. E com isso, a gente começou a desenvolver brincadeiras em cima desses programas. Então vamos lá. Isso daqui eu fiz pro Aquiles, que é uma historinha que conta o sítio do vovô, que foi, eu comprei como é que se chama? De encadenar, essas furadeirazinhas eu comprei para montar isso, que eu já tinha para plastificar, aí eu imprimi, tudo isso aqui eu fiz em casa. Depois eu posso até colocar lá no meu site esse daqui. Mas o que importa, gente, é que isso daqui tem que ser compatível com a atividade da sua criança, com o repertório da sua criança. Então isso daqui está compatível com o repertório do Aquiles. O sítio do vovô, por exemplo, ele começa com uma historinha onde de um lado tem galinha e de um outro lado tem vaca. O que a gente está querendo aqui? Que o Aquiles ele faça o ecoico. Aquiles, olha, aonde está a vaca? Aonde está a galinha? Então, primeiro é a linguagem receptiva. Ele vai apontar, onde está a galinha? Ele aponta, linguagem receptiva. A gente vai estar trabalhando ali o eixo C, se eu me lembro do Abels. Onde está eu falei galinha aqui, né? Aonde está a vaca? Ele aponta para a vaca, aponta para a galinha, ok. Aí eu chego para ele e falo, Aquiles, a vaca, ele fala vaca, vaca, a gente está treinando primeiro esse ecoico, a vaca faz mu, mu, aí ele repete comigo, mu, mu, que é esse eixo que nós estamos trabalhando. Aonde que a vaca fica? Separa a vaca aqui, né, que eu falo, separa a vaca e a galinha, né, aí ele vai separar os objetos. A galinha faz cocó, aí separa, aí ele vai colocar aqui todos com iguais, igual com igual, igual com igual, fazendo. Então a gente trabalhou aqui linguagem receptiva, né, dele ir e me dizer aonde tá os itens. Trabalhamos a questão de separar itens não idênticos, então assim, ele coloca a vaca com a vaca, a galinha com a galinha.
Nós trabalhamos aqui o ecoico, vários ecoicos, que é a vaca, a cocó, mumu. Então foram trabalhados várias coisas, vários eixos aqui, mas tudo com base no programa dele. Isso que é muito importante. Então vamos lá. Aí a história continua. A história continua que tem dias que chove muito. Então, se chove muito, as gotinhas fazem pim, pim, pim. Aí ele tem que ecoar pim, pim, pim e colocar embaixo da nuvem. E tem dias que faz sol. Aí eu peço para ele ecoar, Aquiles, sol. E ele fala sol. E a gente coloca aqui. Continuando a historinha, a mesma história da vaca com a galinha. No sítio do vovô tem sapo. Aí ele fala sapo. E tem o pato. Aí, cada vez que ele coloca, eu peço primeiro para ele identificar onde está o sapo, onde está o pato. Peço para ele separar o item e cada item que ele coloca, ele ecoa também. Eu chego e falo, olha Aquiles, o sapo, aí ele vai e coloca. Então a gente vai estar trabalhando vários eixos aqui. Olha, tem comida gostosa no sítio do vovô, tem a uva e o ovo. E aí segue com várias atividades, a bola, tem algumas que eu vou retirar por conta da avaliação da fono que foi feita, Bibi, e a gente vai seguindo com a historinha aqui pro Aquiles. E no final ele dá tchau pro vovô. Então, gente, o que acontece? Aqui eu vou ter que até reformular, mas as coisas foram desenhadas com os fonemas que o Aquiles tem mais domínio. A gente desenhou essa historinha com os fonemas que ele tem um pouco mais de domínio. Nós desenhamos conforme as programações que foram feitas. E essas programações, gente, ela foi feita com... Essas programações aqui, elas foram feitas com base na avaliação dele. Isso é muito importante. Aqui, ó, uma pessoa falou... Se você cantar seu lobato e à medida que o som ele põe a vaca, fica mais divertida a solicitação, trabalha também o raciocínio lógico, tem que pensar e se torna uma brincadeira mais ativa. Também é uma opção, sim. Nesse caso, é uma historinha que não é do seu lobato, é o sítio do vovô, onde a gente está trabalhando os eixos que ele foi avaliado. Aqui a gente não está trabalhando intraverbal. Então, assim, não é a música do seu Lobato, mas isso é uma ótima ideia. A gente pode transformar, a gente pode fazer um livrinho desse daqui para trabalhar o intraverbal. Eu tô fazendo a live na sala, aí tá os dois ali, meu esposo e todo mundo aqui junto. Então, gente, tá pedindo melão ali. Aí, essa questão do brincar. Aí a gente vai para outras brincadeiras, por exemplo, também, né, que a gente traz. Tudo tem que ser com base, gente, na avaliação dele. Então, por exemplo, quais são as frutinhas aqui que a gente tem brincado? Que ele pega o carrinho, a gente finge que vai fazer compras, e aí eu chego pro Aquiles, pega a uva. Aí ele vai, então se eu coloco, por exemplo, a uva, a cenoura e a maçã, coloco as três ali. Eu falo, Aquiles, pega a maçã. A gente está trabalhando linguagem receptiva e a gente ainda vai estar trabalhando performance visual aqui, porque ele vai ter que pegar a maçã, aí ele coloca no carrinho. Aquiles, aí eu vou pegando outros elementos, pega a cenoura, ele vai e coloca tudo no carrinho. Aí a gente leva para a pia para lavar. Eu, Aquiles, lava. Aí ele não consegue pronunciar bem o L, né? Ele fala ele entorta a linguinha, ele tem muita dificuldade. Isso daí foi uma das coisas que a fono trouxe com o Aquiles. O Aquiles tem apraxia, foi diagnosticado agora oficialmente com apraxia. Então a gente sabe que tem ainda essa dificuldade ainda, mas ele repete, cada frutinha que ele faz tem um lava. Então ele lava as frutinhas. Tem o dinossauro, onde o dinossauro tem um programa também de ecoico, onde ele pega as frutinhas e dá para o dinossauro comer.
Então, são várias atividades que a gente vai fazendo com ele. Aqui, ó, as frutinhas, que é a maçã, a banana e a uva. Por que nós escolhemos essas frutinhas? Porque são frutas que ele gosta muito de comer, ele pede muito para comer. Faltou melão, que ele adora melão também. E por isso que a gente fica repetindo várias vezes essas atividades, para que ele consiga pedir isso daqui na hora que ele for comer. Mas tudo isso foi feito com base em muita avaliação, em estudo. São brincadeiras que a gente faz, que eu chego pro Aquiles e eu tô com fome, eu quero comer, me dá uva. Aí eu deixo ele disponível, a uva, a banana e a maçã. Aí ele pega a uva. Nham, 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 nham. Aí na hora que ele pega a uva, eu falo uva, ele repete uva. Aí no final, ele come o reforçador, ele come um doce, ele come alguma coisa, e o Aquiles tem acesso na barriga do dinossauro esse reforçador. Então, essa daqui é uma das brincadeiras. O fantoche também ajuda muito, muito, muito. O fantoche, ele tá sendo muito bom para as partes do corpo que a gente brinca, né? Que eu chego e peço o pé, a mão, a barriga e vai lá usar o fantoche. E comidinha, né? Mexe. Aquiles, mexe. Aí ele mexe. Da comidinha, ele dá para bonequinha. Então, a gente está trabalhando toda essa questão. O que a gente tem que ter sempre em mente, que isso daí tem que ser compatível ao repertório das nossas crianças. Se a gente resolve, por exemplo, fazer uma brincadeira mais sofisticada para elas, que exige muitas etapas, porque assim, tudo vai ter que ter uma estratégia. Tem atividades que a gente pode fazer um encadeamento, por exemplo. É o circuito, que eu já tenho um vídeo aqui para vocês, que é uma brincadeira que o Aquiles está adorando, onde ele faz ecoico, faz contato visual, tem o pareamento, o IBTS, né, que eu mudo sempre o posicionamento. Então, isso daí é extremamente precioso para ele, porque é uma atividade que é encadeada, um passo atrás do outro. A gente pode fazer isso também com os bonequinhos, por exemplo, toda vez a gente tem uma rotina, quando a gente vai brincar com bonequinho, se a gente quer trabalhar encadeamento e segmento de comandos, tá tudo bem aí? Tá. Aí o que vai seguir? Ele vai fazer ele mamar, ele vai mamar. Então você vai pegar, ele vai estar ali dormindo, o neném tá dormindo. Vamos dar comidinha para o neném? Como é que dá comidinha? Então você faz uma cadeia de passos para a criança fazer, que aí o que acontece? No início você vai dando dica física para a criança, para ela mexer o potinho, para ela dar a comidinha. Você vai dando todas essas dicas físicas para ela, física total e tudo, vai esvanecendo, diminuindo esse nível de dica, até que a criança ela faça esse passo a passo, essa cadeia da brincadeira que você colocou sozinha, e você acha, a maioria das pessoas fala, mas isso daí é estruturado demais, isso é aversivo. Gente, tudo depende da estratégia que a gente tomar, do momento que a gente está fazendo de uma forma mais estruturada, dando maior, o que difere do modelo naturalístico para o modelo estruturado. Eu quero que vocês tenham isso em mente, é o nível de suporte que você está dando para a criança. Isso daí é a base do que diferencia os procedimentos que são mais estruturados dos naturalísticos. Não tem nada a ver que naturalístico é melhor do que estruturado, ou estruturado é melhor do que naturalístico. Tudo depende do nível de ajuda que a criança precisa. Se a criança precisa de um maior nível de suporte, até para brincar mesmo, você vai dar esse maior nível de suporte, você vai estruturar mais. Se a criança ela não precisa de tanto nível de suporte, você vai diminuir esse nível de suporte, você vai do menos para o mais. Isso vai depender da curva de aprendizagem da criança, vai depender de muitas coisas e da atividade que está sendo feita. Então vamos ter isso em mente para a gente não pirar. Então era isso que eu queria trazer para vocês, essas questões. Deixa eu ver, teve uma pergunta que eu achei muito legal sobre que, né, enfim, é sobre essa questão do autismo virtual. Gente, autismo virtual não existe, é uma bobagem que foi criada.
É absurdo essa questão desse autismo virtual. Eu acho que já não tenho o que falar. Eu ainda vou gravar um vídeo para explicar melhor sobre isso. As pessoas me perguntam muito sobre supervisão também, sobre como é que faz supervisão, toda essa questão. Mas é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, sobre brincadeira, sobre como a gente desenvolve. Gente, tem uma pergunta que eu achei muito boa também, sobre a questão de quando você não está satisfeito numa clínica com um profissional. A gente tem que ter muito em mente que dentro do autismo existem muitos autismos. Existem vários autismos e cada profissional ele vai saber lidar mais com uma questão. Tem profissionais que eles são ótimos em habilidades sociais e são péssimos em habilidades básicas, porque são conceitos diferentes. Tem profissionais que vão ser ótimos em avaliar, mas péssimos para sentar ali com a criança e aplicar no dia a dia. Então, vai depender muito da habilidade desse profissional. Então, assim, a gente tem que ter em mente isso, que cada profissional funciona de uma forma diferente. Então, assim, se você está insatisfeito com o profissional, troca, conversa, fala, olha, eu acho que você não está tendo uma pegada muito boa aqui com a questão, ou simplesmente fala, olha, eu estou buscando uma pessoa que tenha mais habilidade em relação a isso. Isso já passou comigo também, isso é completamente comum. Então, assim, por exemplo, se um profissional não segue certas questões da sua casa, vocês não comem açúcar, por exemplo, acontece muito isso daí. Eu recebo direto sobre a amamentação, que um profissional é contra você amamentar, continuar amamentando, principalmente quando a criança está ali com os 2 anos. Gente, isso daí é o que mais recebo, isso daí é bem comum. Se você quer amamentar até os 2, 3, 4 anos, enfim, isso daí é uma opção sua. Se o profissional ele insiste que você não deve mais amamentar, ele tem que ter uma conversa muito clara com você, porque isso daí não é legal, explicar melhor sobre essa questão. E de qualquer forma, mesmo depois que ele explicou, se você acha que não deve fazer o desmame nesse momento, você é a mãe. Então, assim, se isso tá te incomodando, muda o profissional, gente. Não tem nenhum problema em relação a isso. Lembre-se sempre que dentro do autismo tem vários autismos e tem vários profissionais específicos para cada área dessa. Então, assim, eu, por exemplo, se você entra no meu canal, muitas pessoas pedem muito para eu ensinar sobre habilidades sociais. Só que eu tenho me especializado em habilidades básicas, porque é o que meu filho precisa. Eu tenho estudado muito sobre ensino de habilidades básicas, sobre estratégias. Aí o que acontece, né? Gente, eu escuto demais isso nas redes sociais, de profissionais. Existem muitas ferramentas para o nível 3, para o nível 2, mas tem poucas ferramentas para o nível 1. De fato, isso é uma verdade. Existem muito mais ferramentas de ensino existentes para o nível 3, para o nível 2, que para o nível 1. Só que são habilidades básicas. São habilidades para você chegar ali de uma criança que não tem nenhum repertório de imitação para que ela tenha algum repertório de imitação. Isso daí é um passo muito grande de desenvolvimento. Então a minha atenção está voltada para isso, para essas necessidades mais peculiares que essas crianças precisam, que tem maior nível de suporte. Eu, por exemplo, se eu fosse sentar para desenvolver habilidades sociais com as crianças, eu não conseguiria, eu não tenho qualificação para isso. Então isso a gente tem que ficar muito tranquila. Se o profissional ele não é compatível com isso, tudo bem, faz parte. E segue, vamos procurar um profissional que seja mais qualificado. Então, gente, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Falei sobre o livrinho, falei que o livrinho do Aquiles foi desenvolvido conforme a avaliação dele, avaliação tanto psicológica quanto a avaliação da fono, ainda vai ter a avaliação da TO, né? Ele vai ser avaliado novamente, vai fazer toda essa avaliação agora. Essas avaliações geraram os planejamentos terapêuticos dele, né? E com isso a gente desenvolveu vários programas. Eu falo a gente porque
os programas são conversados. Eu converso com os terapeutas e a gente vai desenvolvendo. Aí o que você vê, por exemplo, esses programas aqui, tipo o separar objetos não idênticos. O separar objetos não idênticos, a gente faz aquele modelinho mais estruturado, assim, na verdade, tudo a gente faz de forma um pouco... Essa questão a gente faz de forma mais estruturada, esse de separar objetos não idênticos. Que eu pego isolado uma atividade pra gente pegar bloquinhos e separar. Aí, ok, fiz isso. Em outro momento do dia, eu pego o livrinho do vovô, do sítio do vovô, e bora separar objetos. E aqui a gente vai estar trabalhando com objetos 2D. A gente vai estar fazendo o mesmo programa, só que aqui com objeto 2D, com todo um contexto. Então a gente vai trabalhando assim. Então é isso, gente. Um ótimo fim de semana para vocês. Tudo de bom. Espero que essa live tenha sido proveitosa. Ah, e tem uma pergunta aqui. Tem uma dúvida. Deixaram uma dúvida. Aqui. Mas se a criança não... Ixi, eu perdi essa pergunta. Eu não sei... Eu não entendi. Perdi de contexto. Depois você deixa nos comentários que aí eu tento responder. Então é isso, gente. Tudo de bom para vocês e até mais.